Minha gente, meu povo, olhe nos meus olhos. Ei, olha aqui nos meus olhos. Você aí do outro lado e a nossa alegria de saber que a nossa audiência só cresce a cada dia. Que felicidade poder contar com você para mais um dia de programa na TV, no rádio e no YouTube. Olha, eu sou muito feliz, sou muito abençoado por ter você do outro lado fazendo parte da nossa audiência. Na TV, canal 25.1, na tela da TV da gente, TV aberta, região metropolitana, Grande Fortaleza, a nossa capital Fortaleza e muitos outros bairros aí, chegando em uma área longínqua também, porque eu tenho recebido mensagens de uma turma abençoada dizendo o seguinte: ei, a TV no canal 25.1 tá pegando aqui, que felicidade, muito obrigado pelo carinho da audiência, estamos indo muito longe para ficar pertinho de você. No rádio FM 98.3, Rádio Líder Gospel, tá na Líder, tá ligado em Jesus, tá na Líder, tá ligado em Jesus, ao vivo, você do outro lado, talvez em casa, no carro, no trabalho, aonde você estiver agora, ouvindo pelo Rádio FM, muito obrigado pelo carinho da audiência. Simultaneamente, de forma em real time, nós estamos também, TV, rádio, no YouTube. No YouTube, aqui no canal Olhe nos Meus Olhos. Você já se inscreveu no nosso canal, tá aí e participando hoje de forma muito especial junto com a gente. Talvez nós tenhamos uma audiência hoje de um outro canal também, que se junta agora à nossa transmissão, que é o canal Tamo Junto, não é? Do meu amigo Neném Dias. Vai junto com a gente viver essa experiência de um collab em transmissão simultânea. Então, audiência do Tamo Junto, mais Olhe nos Meus Olhos, mais televisão, mais rádio. Nossa, estamos indo muito longe e eu agradeço o seu carinho aqui. Muito obrigado. Eu sou o Renatinho Soares, vou receber hoje um dos homens que tem colocado a sua cabeça para pensar muito sobre política. E a dedicação dessa vida dele pautada aos informes políticos, às instruções do dia a dia, campanhas, muitas batalhas vencidas no eixo político. Ele traz também as informações, notícias, o que o bastidor da política tem resguardado. Aqui eu vou fazer com que ele responda tudo, sem filtro, olhando nos olhos. Vou receber com a salva de palmas hoje Neném Dias, um gigante da articulação política. Seja bem-vindo, meu amigo. Rapaz, até salva de palmas também tem, o negócio é diferenciado. Viu? Muito bom. Renatinho, prazer estar aqui de novo. Maravilha. E hoje vamos debater, conversar sobre política, bastidores, opiniões, visões, estratégia, que é o diferencial que a gente tem nesse termo de articulação que a gente vem fazendo durante muito tempo, elegendo deputados, vereadores e etc. Né? Na última eleição a gente conseguiu vários êxitos. Muito bom. Então vamos começar a olhar para essa daqui de 2026, que começou bem antes. Isso, o calendário está agitado. Bem antes do que você imaginava. É verdade. Já estava acontecendo, acabou 2024 ali, já foi entrando nos bastidores de 2026. Muito bom. Obviamente que quem está no mandato, Renatinho, não vai dizer que a eleição começou em 26. Ele vai dizer que vai começar quando iniciar o período eleitoral. Mas quem não tá no mandato, meu irmão... tá correndo. Tá correndo, faz correndo tempo, trecho. faz tempo. Atenção, minha gente, televisão, rádio e YouTube. No programa de hoje, nós vamos falar muito sobre política. Na realidade, você já tem vivenciado aqui no nosso programa sobre diversos temas: saúde, fé, espiritualidade, esporte, nutrição, temas relevantes, polêmicos, política, não é? Histórias de vida, motivação, inspiração. E no cenário que se acelera muito com o passado calendário virando 2025 e já entrando em 2026, acelerado quando janeiro já se foi, o mês de fevereiro também está sendo vivenciado de forma muito urgente, caminhando já para o período do Carnaval, depois aí vem Semana Santa e não para, já tem Copa do Mundo e as eleições 2026 que colocam então na opção e na oportunidade do eleitor brasileiro decidir quem será o próximo presidente, ainda o governador do seu estado, senador, que serão escolhidos 2, também está nas suas mãos, deputado federal e deputado estadual, e aí a sua participação nesse pleito de muitas obrigações e de grandes
responsabilidades. Trazendo você no dia de hoje, para que a gente possa discutir algumas coisas, temas, o que está acontecendo, esse frisson todo. Ceará é o epicentro de uma política que tem gerado pautas nacionais. Brasília, a informação sobre quem pode ser candidato a presidente, senador, o cenário do Ceará, Fortaleza. Nós transmitimos hoje daqui, da nossa capital de Fortaleza, falamos para 184 municípios, como também, Nenê, falamos para o mundo todo, porque onde tiver um internauta vai ter condição de assistir a nossa transmissão via internet. Então vamos começar por onde? O que é que você está achando que está causando maior desconforto ou até, quem sabe, ansiedade no coração do eleitor? Qual é o tema? Qual é a palavra de início? Renatinho, para quem não me conhece, eu sou Nenê Dias, trabalho com articulação política desde 2012. Desde então, ajudo deputados, vereadores, prefeitos, todo mundo que precisa de voto. A gente é um estudioso da política cearense, nacional, estamos sempre bem informados e a gente busca, né, sempre com a nossa articulação, o melhor caminho para o eleitor, apontar também para o nosso líder, os deputados, os políticos, o melhor caminho para chegar no coração, na mente das pessoas, para que o voto aconteça. Então, vamos começar de cima para baixo. Sim. Porque a política, Renatinho, tudo que você decide aqui no Ceará hoje pode ser mudado na nacional. Certo? Então, vamos começar na eleição, que vai ser uma eleição, na minha opinião, muito difícil, que é a presidencial. Acho que esse ano, matematicamente falando, vai ser uma eleição, para mim, se constrói para isso, para uma eleição muito dura, e dentro das articulações que estão acontecendo no cenário nacional, a gente vê uma eleição que não, na minha opinião, não se encaixa em polarização. Sim. Mais, certo? Temos uma articulação do PSD, o Kassab, que vem tendo 3 presidenciáveis no partido, coisas inéditas que a gente está enxergando, e 3 governadores de peso. Okay. Né? Temos o Tarcísio, que já disse que vai seguir para reeleição lá no governo de São Paulo, e temos o Lula para reeleição com 80 anos de idade, né? Que a idade pesa, não adianta a gente dizer que não, que é um ritmo muito acelerado, uma campanha nacional, são muitas viagens, muitos palanques, muita gente que você tem que abraçar. E a gente tem possivelmente o Flávio Bolsonaro, que a família Bolsonaro, eu costumo dizer que no Brasil, hoje, se a gente for enxergar de forma popular, só tem 2 pessoas que têm voto, né? Os Bolsonaros, que é o Bolsonaro, a família Bolsonaro, okay, que vem do Bolsonaro, e o Lula, que é outro popular, que também consegue ter essa margem de voto. Então essa é uma eleição dura, que respinga muito aqui no estado do Ceará. Estrategicamente, existe a questão dos partidos, que de cima para baixo pode mudar aqui o cenário para cá. Então, existe a conversa que vai ter do governo, da máquina, com os presidentes dos partidos para tentar atrair os parceiros para vice-presidente, que se discute hoje se o Alckmin continua ou não. O PSB vem batendo na tecla de permanecer como vice em time que se está ganhando não se mexe. Entre o MDB também, através de uma articulação, buscando essa vice, né? A gente vê um cenário nacional a qual os partidos estão se movimentando muito, e que eu acredito que depois do carnaval começa a ter uma certeza do que a gente vai ver. Esse ano começa a janela partidária dia 5 de março. Okay. Ela abre. A janela partidária é quando os deputados, os senadores, os pretendentes senadores, deputados e presidenciáveis, eles vão escolher o partido que vai até o dia 5 de abril, a qual eles pretendem disputar uma eleição. Não quer dizer, Renatinho, que eles vão ser os candidatos do partido. Sim. Me filiei no partido X, eu vou ser o candidato. Não quer dizer.
quer dizer que ainda vai passar por um registro de candidatura e aí sim, lá na frente, quando tiver as convenções entre dia 20 de julho a 5 de agosto, aí se diz que pode ser pré-candidato, já ter o seu número, né, de acordo com o partido, e o registro de candidatura vai até o dia 15 de agosto, e as eleições desse ano começam dia 16 de agosto. Vai ser uma eleição quente e, ao mesmo tempo, a eleição mais estratégica dos últimos anos. Pode ter certeza disso, meu irmão. Quando você começa a falar sobre o cenário nacional, pessoas que estão participando com a gente agora, que não entendem muito do ambiente político, mas sabem que deve cumprir o seu direito de voto, que é o direito de todo brasileiro, elas precisam começar a fazer esse estudo, se programar um pouco mais, entender também de toda essa articulação que antecede ao período do dia da eleição, que é o dia do mês de outubro, que essa pessoa vai lá apresentar o seu direito de cidadão, indo até a urna eletrônica e conferindo o seu voto. Todas essas iniciativas que você acabou de falar, elas começam a ser trabalhadas, não é? Já tem muita energia. Você falou que o cenário nacional, os presidenciáveis começam a se colocar, aparecendo o nome como o garoto lá do MBL, que agora mudou o nome de MBL. Também sai Aldo Rebelo, que se coloca à disposição como opção lá do partido do DC. Tem aí o PSD, que você falou muito bem sobre os 3 possíveis nomes que podem se apresentar também. Nem todo mundo tem essa prática de falar aqui para estar entendendo quem serão esses candidatos. Qual mais outro partido pode apresentar nome? Na realidade, fica tudo muito dentro desse espectro de última hora. O que eu acredito é que, quando você falou da polarização no começo, as massas consigam reconhecer Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. Não é? O movimento, tudo que vier, vem para fazer musculatura nesse projeto que não deveria ser de polarização, não é? Deveria ser de unidade, união no meu pensamento, na minha perspectiva, para que os brasileiros tivessem vez e voz de verdade e não dependessem do achismo ou da vontade do lado A ou do lado B. Mas eu quero chegar nesse lugar. Estamos vivendo esse calendário. Você já acha que agora, ou você já viu isso desde o começo, na virada do calendário, já tem um vento, um respirar, um ar de política? Essa festa do carnaval brasileiro já vai começar a expressar também nos samba-enredos, a turma que vai falar. O que é que você acha? O que é que você pensa aí para esse movimento inicial? Então, vamos fazer uma homenagem ao Lula, se eu não me engano, agora, segundo saem as notícias, mas assim, ainda é muito cedo para a gente medir as pessoas no sentido, as pessoas que estão no dia a dia, que estão indo para sua empresa, para sua casa, trabalhando e tal, essas pessoas estão muito frias ainda, é um público frio. Você acha que o povo não está muito preocupado com a urgência de outubro, não? Saber agora é do carnaval, se divertir, desopilar a mente, começo do ano tem muita conta para pagar, IPVA, IPTU, e a matrícula e etc. Então o público ainda está frio, vai esquentar mais ali em julho e fica quente mesmo na campanha, que é onde as mídias, onde começa a ferver, começa a acontecer e as pessoas acabam indo para esse debate. Se você for ver pesquisas hoje, você vê que 67%, 60% não está pouco interessado em política nesse momento, mas quem vive a política precisa estar se movimentando. É um tabuleiro de xadrez a qual existem as peças se movimentando constantemente e isso é uma maratona. Então você, eu e outras pessoas que estão inseridas na política, a gente não para. Okay. A gente está, por exemplo, o Aldo Rebelo, que você falou do DC, disse que o partido fica a parceria do Ciro Gomes aqui no estado do Ceará. Né? Então, existe já um movimento ali, umas conversas acontecendo, os cafezinhos, as padarias estão funcionando. Os acordos estão fluindo. E eu quero até deixar reforçado aqui que eu acredito, como eu reforcei, que a questão da polarização esse ano vai ser mais difícil. Talvez se fosse o próprio Bolsonaro pai contra Lula, aí sim. Mas eu não sei se o Flávio consegue ter essa tração como o pai teve, para conseguir de forma espontânea, que ele era muito espontâneo nesse quesito aí, de forma muito orgânica, atrair um eleitorado também, e uma turma do centro que foi eleita através, né, do voto, da indicação dele, da parceria com ele. Então, eu acredito muito que nesse período agora, a eleição
tá fria, vai esquentar, Renatinho. Vai dar uma mexida agora na janela partidária, mas... Vamos lá, eu vou fazer aqui a pergunta que eu construí, que antecedeu a essa, lendo aqui os possíveis nomes que já se apresentam no cenário como os candidatos à presidência ou os presidenciáveis, né? Vamos lá. Aparece aqui, ó, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Cabo Daciolo sem partido, pode ser candidato. Eu vou pedir para que você faça uma definição prática de cada perfil. Lula, você acredita que vai disputar a reeleição ou existe um outro nome que possa tirar o Lula do páreo e colocar outro do PT para concorrer à vaga? Sendo bem objetivo, Lula, na minha opinião, participa dessa eleição diretamente. Mas se eu fosse o articulador dele, ou a pessoa que aconselhasse ele e ele escutasse, eu preferia que ele focasse em alguém do centro e colocasse o PT como vice, certo? Eu acho que era momento, já que ele gosta da unidade, já que o Brasil está precisando disso, essa articulação de buscar alguém do centro-esquerda mais atual, mais atualizado, seria, na minha visão, o melhor caminho. Mas eu acho que ele participa para a reeleição, com certeza. Talvez fique ali o Haddad ali na expectativa. Vamos então agora aqui uma perspectiva sobre o Cabo Daciolo, que uma vez tentou a presidência da República, ainda sem partido, pode ser candidato também. Daciolo, acredito que se tiver partido ele é candidato, né? Ele já foi, já testou, inclusive na última ele teve uma eleição que ele votou com Ciro, ele disse que ia votar com Ciro, e eu acho que é uma possibilidade, sim. Se der partido a ele, se der legenda. Eduardo Leite, do PSD. E o Eduardo Leite entra nessa pegada do PSD de procurar o nome melhor para ser candidato a presidencial. Está disposto, já é a segunda vez que ele quer ser candidato a presidente, né? Tá, existem pessoas que nessa hora não estão entendendo quem é Eduardo Leite, como é. Olha, 40 anos, natural de Pelotas do Rio Grande do Sul, filiado ao PSDB desde 2001, iniciou a carreira política como vereador em 2008 e depois assumiu o compromisso agora com o PSD, né? Vamos lá. Aqui, entre Pablo Massal, pode ser o nome também para candidato a presidente da República? Cara, ele recebeu o Flávio lá no podcast dele, no programa dele, e eu acho que ele vai focar dessa vez, ficar mais mergulhado, até porque tem alguns comentários dele que ele fala que é muito difícil, realmente é muito difícil tomar essa eleição do Lula. Ele chegou a dizer isso? Chegou a dizer isso, né? Tá. Porque o cara tá com a máquina, tá com a estrutura, então eu acredito que ele fique mergulhado. Tá, vamos ver mais aqui, os nomes que aparecem. Ratinho Júnior, filho do Carlos Massa, o Ratinho do SBT, ele é do estado do Paraná, não é? Nasceu ali em Jandaia do Sul, é formado em marketing e propaganda e aos 21 anos foi eleito como deputado estadual. Ratinho Júnior, eu venho pesquisando e estudando, ele pode ser uma grande surpresa se ele vier candidato a presidente. Ele está nessa disputa entre o Caiado, Ratinho e Eduardo Leite. Ele está nessa luta aí para saber quem é que vai ser, mas eu acho que ele é uma boa surpresa se ele vier. Tem uma margem muito boa lá no seu estado de aprovação, e tem um pai que pode ajudar muito ele aqui no Nordeste. Ok. Né, que é um cara muito bem quisto aqui no Nordeste. Então, olhe pro Ratinho. Ratinho, ele pode ter imagem para crescer aí e disparar. Ronaldo Caiado, que estava no União Brasil e decidiu ir para o PSD. O Ronaldo Caiado, pelo que a gente sente, ele tem muita vontade de ser candidato a presidente. Agora, esse movimento dele ir para o PSD, não sei se coloca ele como o preferido, né, lá para sair candidato. Mas tudo indica que sai um candidato do PSD. Então, na minha opinião, fica entre ele e o Ratinho. Lembrando que eles podem também sair para senador, né? Eles três podem ser candidatos a senador. Quando nós percebemos o filho do Ratinho, deixa eu voltar aqui, que agora deu um branco aqui, Ratinho Júnior, não é? O Ronaldo Caiado e o Eduardo Leite. Os três se tornam fatores decisivo de indicação ou indicador para qual lado pode fortalecer, eles dizendo o seguinte: nós vamos sair aqui no centro, nós vamos caminhar aqui do lado da direita, do lado da esquerda. Como é que você acredita que pode ser um fator de grande importância nessa gangorra dos votos aí? O Ronaldo Caiado, na minha opinião, ele é mais direita,
O Ratinho Júnior ele fica mais no centro-direita e o Eduardo ele é centro, mas ele também beira a esquerda e tudo. Também ele tem feito alguns comentários que se coloca um pouco na esquerda. Ele flutua ali nessa posição. Então, assim, é um partido que está focando no centro. Todos eles são pessoas de centro, que abrem espaço e conversa para outros. E seria interessante, né? Ter um presidente que, na minha opinião, seria curioso. A gente ter um presidente que foi governador. Ultimamente, faz muitos anos que a gente não enxerga isso. Vamos aguardando para ver, porque o cenário está agitado, né? É uma eleição dura, porque quando a gente fala em matemática, o Lula em 2022 ganhou do Bolsonaro com 2 milhões e 100 votos na frente, mais ou menos isso. E hoje, o Nordeste, ele não está com a mesma amplitude que ele chegou a ter. Ele chega desgastado, é um Lula 3.0, é 3 vezes Lula. E ele chega mais cansado, a idade, né? A dinâmica das redes sociais mudou muito. Tem satisfação? O nome? O povo fala alguma coisa? Existe um desgaste que ele não conseguiu furar, que é a rejeição, que ele tentou muito, mas eles não conseguiram furar essa bolha nessa vez aqui. Eu vou querer saber se você tem coragem de falar sobre o presidente, de falas que aparecem na rede social vez e meia, aqui, com temas que poderia ter sido um pouco mais estudado, pesquisado. Olha aqui nos meus olhos que eu estou falando com você ao vivo agora. Ei, olha aqui nos meus olhos. Canal 25.1, TV da gente, ao vivo nós estamos no rádio 98.3 na Rádio Líder, tá? Rádio Líder Gospel ao vivo nesse horário agora, simultaneamente com o canal do YouTube também Olhe nos Meus Olhos e o Pod Tamo Junto, que também está transmitindo aí em celebração, em collab aqui em unidade, dia de hoje, um programa muito especial. Rádio, TV e YouTube. Nós estamos falando sobre política em um cenário nacional que antecede um movimento do feriado de carnaval. Nós vamos aguardar para ver como isso vai ficar. Nesse momento eu estou recebendo o Neném Dias, que é conhecido no Ceará como Neném Articulação. Tem vários trabalhos assinados em campanhas de sucesso que assinam trabalhos do Ceará, mas fora do Ceará também. E hoje receber ele aqui mais uma vez me faz muito feliz, porque a gente pode ter um papo que desmistifica, traz, facilita, traduz informações do bastidor político que tem muitas pessoas que não estão acompanhando. E a gente coloca aqui na mesa, fica fácil para todo mundo entender do outro lado. Eu, Renatinho Soares, aqui na Rádio Líder, na TV da gente, ao vivo, muito feliz em receber você. Muito obrigado você que sintonizou agora. Você pode me seguir, Renato Soares CE, tá? É fácil aí no Instagram, Renato Soares CE, ou se você preferir, você pode ir aí no YouTube e dar uma seguida também, compartilhar, enviar para sua turma agora, tanto no Pod Tamo Junto, que você pode pegar o link e mandar para todo mundo. Vai lá, faz a sua parte aí, envia para geral e utiliza essa ferramenta de transmissão, fazendo com que a nossa audiência aumente e chegue também para clarificar o entendimento de outras pessoas. Nós estamos em um bate-papo, no ponto esse do programa, falando sobre os presidenciáveis, candidatos que se apresentam como nomes possíveis de uma disputa nesse pleito que acontece em outubro de 2026. Falamos de Ronaldo Caiado, falamos de Eduardo Leite, falamos aqui de Ratinho Júnior, falamos do Pablo Marçal, ainda tem muitos nomes a ser discutido aqui. Eduardo Leite já falamos do Cabo Daciolo, tivemos a oportunidade de falar do Lula também. Vamos aqui agora então falar, deixa eu ver aqui, Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre, MBL, tem 41 anos, é natural de Vinhedo, São Paulo, é empresário, músico, atual presidente do Partido Missão, aprovado pelo TSE em novembro de 2025. Parece que ele esteve aqui no Ceará fazendo alguns movimentos. Você acompanhou? Acompanhei, dei uma olhada, e o Renan, ele vem do MBL, criaram Missão, e eu acredito que existe um caminho a amadurecer nesse processo todo, e ele está certo em vir candidato. É importante, né? Agora, eu acho que, eu não sei, mas tem que dosar algumas coisas, mas tem tudo para ser mais um para disputar aí, com certeza, a presidência e também fortalecer o partido quando você tem um candidato a presidente. Uma das estratégias do Lula lá atrás, a ser candidato a presidente, claro que ele tinha interesse de ganhar,
Mas o grande sacada também era fazer deputados federais, deputados estaduais. Criar um movimento. Colocar uns pontinhos em cada capital, em cada estado, né, do partido. Então, esse também deve ser um caminho que o Missão deve seguir. Tem nome demais na concorrência, à procura de uma vaga. Daqui a pouco eu podia aparecer também como candidato a presidente da República. Não estou tirando o mérito de ninguém, mas eu estou dizendo, não existe um perfil padrão para que esse seja o candidato. Existe uma disposição, né? Alguém que diz que quer fazer um trabalho pelo Brasil. Romeu Zema, do Novo, o que é que você pensa? Ele é natural de Araxá, cidade do Triângulo Mineiro, tem 54 anos, é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, é empresário acionista do Grupo Zema desde 1991. Cara, o Romeu Zema, ele é um governador de Minas Gerais e ele pode também se sobressair pelo jeito espontâneo dele, e as redes sociais hoje elas falam muito. Só que matematicamente, que eu gosto de frisar, Minas Gerais ele é um ponto que sempre ele é o fiel da balança muitas vezes, porque quem ganha em Minas sempre nos últimos resultados ganha no Brasil. Certo? O Lula ganhou em Minas em 2002, Lula ganhou em Minas em 2006, Dilma ganhou em Minas em 2010, Dilma ganhou em Minas em 2014, então sempre Minas acaba refletindo. Bolsonaro ganhou em Minas em 2018, então Minas ele tem um candidato, governador de Minas a presidente. Cara, vai ser muito bom ver essa dinâmica acontecendo. Eu espero que ele seja candidato, que ele continue nessa caminhada, para a gente ver que a gente que gosta de política também gosta de ver os desenhos mudar um pouco. Por isso que eu digo que vai ser um desafio para o presidente Lula. Muitos nomes surgindo, muitas perspectivas, né? Muitos governadores. Tá. Muitos candidatos que são governadores que vão... Se isso acontecer, porque política é muito dinâmica, você olha para ela de uma forma hoje e amanhã já está de outra, em minutos podem mudar, mas se isso acontecer vai ser uma eleição totalmente diferente, totalmente atípica das demais. Olha, vamos aqui falar do Rui Costa Pimenta, do PCO. Rui Costa Pimenta, 68 anos, é presidente do Partido da Causa Operária, nascido em São Paulo, iniciou a carreira política no movimento estudantil no final dos anos 70, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores do PT, e aí agora pode ser um nome sendo lançado pelo PCO. Você acredita? Acha que isso vai fazer uma figura? É um tipo de chamamento para despertar alguém? Como é que é? Talvez entre nessa mesma dinâmica do Missão, de tentar fortalecer o partido, de dar projeção ao partido. Eu acredito que seja nessa pegada. Tá. E quando você fala de todos esses nomes aqui, eu fico pensando o seguinte, não é brincadeira o que tem de nomes à disposição, não é? Mas são muitos, gente. Vamos lá agora. Não terminou, não. A relação aqui ainda traz nomes tipo como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano. 50 anos, é natural do Rio de Janeiro, formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, atuou como oficial do Exército no setor de engenharia, alcançado a patente de capitão, e em 2008 deixou a carreira militar e passou a trabalhar como analista de finanças e de controle da CGU, Controladoria Geral da União, aonde também teve parte no governo de Bolsonaro. Tarcísio dificilmente vem candidato, eu acredito. Ele mesmo falou, visitou o Bolsonaro disse que o candidato seria o Flávio. Eu acho que ele fica para um próximo momento, para um próximo cenário, e o desafio dele vai ser em São Paulo mesmo. Eu acredito que ele não venha, não. Acredito, até porque se fosse para pegar tração, tinha que dizer, acredito que nesse momento já começasse a falar que é pré-candidato. Você acha então que em São Paulo torna-se um campo duvidoso para a reeleição dele lá? São Paulo não. São Paulo, eu acredito que o Tarcísio se saia bem para a reeleição dele. Eu acredito que essa situação do Tarcísio é ruim para o Lula também, entendeu? Sim. Porque o Tarcísio, sendo pré-candidato a governador lá para a reeleição, ele é muito forte, meu amigo. O que você está dizendo é que cada nome se torna em um fator de diminuir o número de eleitorado, simpatizantes do campo polarizado. É isso? Exatamente, que é por isso que eu digo que a polarização talvez não venha mais forte, por conta que o Lula foi eleito com 2 milhões e 100 votos em cima do Bolsonaro. Eles têm que furar a bolha do centro, que eles não estão conseguindo atrair votos novos. Você só cresce se você atrair votos novos.
Então você tem que trazer alguém de lá para cá. E é o que eu acredito que eles estejam desenhando, né, esse cenário, pela experiência e expertise deles, que isso precisa acontecer. Porque o cenário hoje, a configuração hoje, que pode mudar, é uma difícil reeleição para o Lula, como a gente acabou de postar aqui. Hoje o Ceará ele não está tão bem quando estava na mão do Camilo Santana, da Isolda. Hoje a Bahia não está tão bem quanto o Rui estava lá fazendo o seu mandato. E hoje a oposição no Ceará, ela cresceu muito, que é o nome de um ex-governador que tem uma trajetória muito forte, tanto local como nacional, através da família, etc. E lá tem o ACM Neto, que vem se destacando também, e a questão da violência e tudo vai afetando. Então, se eu perder 5% aqui no Ceará, se eu perder 5% na Bahia, é muita coisa. Você fala trazendo números de importância e é relativo de verdade que você está dizendo, né? Começa a ser de uma necessidade de maior atenção e de cuidado com a estratégia também. Cuidado. Tem outra preocupação aqui. O nome da Michele Bolsonaro, primeira-dama, ex-primeira-dama do Brasil, aparece como uma possível presidenciável. Você acredita que possa existir? Ou, como diz o cearense, prego batido, ponta virada, quem vai concorrer de fato é Flávio? Eu acho que a Michele é candidata ao Senado. Eu acho que vai colocando o nome dela aí e tal, mas ela é candidata a Senado. Ou se fosse um outro cenário, talvez ela pudesse vir de vice para alguém. Nesse campo onde só os homens aparecem, uma mulher não seria um fator diferente, não? Precisa, viu? Realmente precisa ter candidata a mulher. Na última a gente teve poucas, a Soraya, a Tebet. Se eu não me engano, a Marina veio. Porque aqui eu vejo só o nome da Michele Bolsonaro aparecendo e não vejo mais o nome de nenhuma outra que participou. Em um momento, eu não sei a Soraya, mas a Michele, a Tebet, teve lá no seu horário eleitoral falando contra a campanha do Lula e depois, no segundo turno, não é? Ela foi lá e prestou a conferência dizendo que votaria com ele. Foi isso que aconteceu. Faz parte da estratégia, inclusive o MDB tem secretaria, ela faz parte do secretariado do Ministério do Lula. Então faz parte da articulação também, pós-campanha. Só aparece nessa relação um único nome de mulher, que é Michele Bolsonaro, sendo uma possível presidenciável. Tá? Nós vamos caminhar aqui, tem 2 nomes ainda para ser discutidos aqui do cenário nacional. Você que sintonizou o rádio agora, 98.3 ao vivo, Rádio Líder Gospel. Esse é o programa Olhe nos Meus Olhos com Renatinho Soares, ao vivo, minha gente. Eu tô com uma saudade tão grande de você, pode ter certeza disso. Manda mensagem, vai no direct do meu Instagram, Renato Soares CE. Me segue aí, Renato Soares CE. Isso, aqui do Ceará. Você vai me seguindo e vai deixando o seu recado, mandando mensagem. Também via YouTube, nós estamos hoje transmitindo no Olhe nos Meus Olhos, nosso canal, simultaneamente, de forma, através de uma colaboração, collab com o Pod Tamo Junto, aqui do meu amigo Neném Articulação, Neném Dias. E você do outro lado, na tela da TV, canal 25.1 também, sintonizou agora na TV, você não acompanhou desde o início. Nós temos quanto tempo aqui? Perguntar à minha produção. Tiagão, quanto tempo nós estamos? Murilo, alguém pode me dizer, Felipe, quanto tempo nós temos gravado? Pode falar alto, quero ouvir. Nós já gravamos 32 minutos? Muito bom, 32 minutos e falamos muito do cenário nacional. Ainda tem 2 nomes aqui para ser discutido. O outro nome é de Ciro Ferreira Gomes. Ciro Gomes. Aí a gente vai falar, vamos começar a Se você quiser que eu faça uma leitura sobre a biografia dele rápido, eu acredito que todos conheçam. Mas tem 68 anos, ele nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, foi governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional no primeiro governo Lula. Em 1989 assumiu a prefeitura de Fortaleza. Em 1990 foi eleito governador do Ceará pelo PSDB. Disputou as eleições presidenciáveis em 98, em 2002 pelo PPS. Em 2006 foi eleito deputado federal pelo mesmo partido. Em 2018 concorreu as eleições presidenciáveis pelo PDT, quando ficou em 3º lugar, e no mesmo ano aí já foi a história avançando, não é? Mostrou a ele que tinha oportunidade de ser candidato mais uma vez. O ano agora é 2026. Ciro Gomes pode ser o candidato do governo ao governo, se tornando presidenciável, ou também vai ser esse que vai fazer muita diferença na campanha local. Você prefere falar logo do Flávio Bolsonaro para ter o gancho de falar do Ciro como presidente ou como candidato ao governo? Você que escolhe. Vamos falar do Flávio. Tá.
Você quer apresentar o Flávio? Flávio Bolsonaro, 44 anos, é empresário, advogado, atual senador da República pelo Rio de Janeiro, filiado ao Partido Liberal, que é o PL. Ele é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi eleito para o seu primeiro mandato como deputado estadual em 2002, reelegeu em 2006, 2010 e pela última vez em 2014. Para o mandato de 2015 e 2019 nas eleições de 2016, disputou a Prefeitura do Rio, ficou em quarto lugar. Nas eleições de 2018, Flávio foi candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, então filiado ao Partido Social Liberal, que é o PSL, no pleito obteve 31,36% dos votos válidos e foi eleito. Agora Flávio Bolsonaro foi apontado pelo PL como candidato a presidente, não, pré-candidato a presidente da República pelo PL em 2026, ano presente. Flávio tem que vir candidato. Eu acho que para a questão da votação que eles conseguiram trazer para perto a família Bolsonaro, é importante a candidatura do Flávio. Eu acredito que estrategicamente para ele vir candidato, em termos gerais, para eles é interessante. Mas com isso ele traz a rejeição do pai, né? Ele vem não só com os votos do pai, mas com a rejeição. Mas não quer dizer que as pessoas não possam, que hoje se diz, eu voto com o Flávio nas pesquisas, não possam migrar para esse posicionamento de não polarização. O que vai acontecer? O cenário nacional vai fazer de tudo para que os estados se polarizem. Os candidatos Lula e Bolsonaro vão tentar buscar esse caminho da polarização. No estado. Vão tentar atrair de cima para baixo. Mas a estratégia que eu vejo é que o Flávio talvez não tenha tanta, como eu disse, essa parte orgânica do pai dele que furava uma bolha que a gente acabava alcançando pessoas indecisas. Eu não sei se ele consegue buscar. Mas o que você quer dizer dessa bolha que furava era os eventos presenciais, a aparição de Bolsonaro, sempre uma grande lotação. Você tem lembrança de outro presidente da República que passou por esses movimentos? Onde estava a multidão, acompanhava, ovacionava? O Lula chegou a ter, né? No Lula 1, no Lula 2, ele teve uma força muito grande relacionada a isso, que é justamente o que eu acabei de dizer, é o cara orgânico, não existe uma pessoa trabalhada 100% com um marqueteiro por trás, é o cara orgânico, vai ali, faz isso e acabou. E isso daí falta muito hoje nessa bolha que eu digo que vem um sentimento do indeciso. Vamos dar uma chance pro Renatinho? Vamos ver, tá tão bem. Eu acho que o Bolsonaro ele traz essa rejeição, mas tem que vir candidato, estrategicamente é interessante para eles. Fechando aqui agora nessa fala dos presidenciáveis, nós estamos no nosso cenário Ceará, não é, com um possível nome que também pode ser presidenciável. Até porque alguém da mídia escreve e diz: Ciro Gomes não será candidato ao governo. Aí outros dizem: vai ser candidato ao governo, tá tudo certo. Ciro Gomes é candidato à presidência. Nesse caminho, muitas informações, o nome do Ciro hoje talvez seja um dos nomes mais comentados na mídia política do Brasil. O Ciro, ele altamente inteligente, o cara visionário, mudou junto com o Tasso muita coisa aqui no nosso Ceará, veio o candidato várias vezes à presidência, mas ele entendeu que ele não consegue alcançar um número maior do que ele conseguiu em 2018 por conta dessa polarização que existiu e vem existindo em 2022, e ele acabou perdendo até em Sobral, né? Que é uma cidade que eles têm hegemonia, né? Então isso daí, eu acho que o Ciro seria um bom vice para quem é do Sul. Candidatos que vêm do Sul, do Sudeste, seria um bom vice. Eu acho que ele seria o Alckmin, que o Alckmin foi pro Lula, entendeu? Lá na região. Passava essa segurança de um cara progressista, né? E seria interessante. Por isso que eu não descarto que o Ciro possa ser vice, talvez disputar nessa posição, dependendo de um cenário. Mas tudo se desenha para uma pré-candidatura a governador do estado de Ceará. Claro que existe ainda muitas negociatas, muitas cafezinhos que estão acontecendo hoje. E isso vai definir os caminhos. Não se dá para ser um candidato forte aqui se não tiver partidos. Então a primeira coisa o que eu disse, é começar de cima para baixo, é fazer com que os presidentes dos partidos realmente
fale, olha, eu vou colocar aqui a minha sigla para estar com você e tal. Isso daí é o que eu acho que está acontecendo agora, o trabalho que está sendo feito agora. Vai dar muita, já vindo para o local aqui, vai dar muito trabalho, se for o Ciro, né? Vai ser uma campanha disputada, né? Vai ter disputa, diferente de 2018, a qual o Camilo estava muito bem avaliado, muito forte, e teve uma campanha mais tranquila, né? Em cima do General Toffoli, se eu não me engano. Teófilo, né? Naquele ano. Então foi uma campanha. Esse ano não, esse ano vai ser uma eleição mais dura, né? A gente tem pautas aí que o PT tem uma dificuldade não só de agora, mas de anos, que é a parte da segurança pública, e isso afeta muito a questão de furar essa dinâmica, que a oposição está trazendo isso para dentro do jogo. Então vamos ver como é que vai se sair, mas o Ciro, ele vai dar trabalho. Então, falando do cenário local, Ceará, nossa terra, 184 municípios. Nós estamos chegando em boa parte, só pelo rádio aqui, na Rádio Líder Gospel 98.3, nós vamos a 86 municípios do estado do Ceará tocando, transmitindo via FM. A televisão aberta, que toca região metropolitana, capital, Grande Fortaleza, e o YouTube, que não tem limite. Aqui nós vamos via internet para o mundo todo. Você falou sobre o cenário nacional, fechando com os presidenciais, trouxe o nome do Ciro aqui como um possível candidato ao governo do estado. Aqui também existe uma polarização entre Eumano de Freitas, governador do estado, Ciro Gomes, ou existem outros nomes que vão compor uma luta à procura de se estabelecer para tentar também ser opção? Eu acho que se conseguir polarizar no cenário nacional, acaba trazendo para o Ceará, certo? Mas o que muda? O Eduardo Girão. Tá. O Eduardo Girão, ele vem com a direita raiz pura, né? E um pedaço da extrema-direita, ou toda a extrema-direita. Mas há quem diga que o Eduardo Girão nunca foi extrema-direita, nem direita, quando nas pautas com o Bolsonaro não voltava. Mas se discute hoje o apoio, né? E o apoio hoje que se desenha é que ele vai ter o apoio da direita do Bolsonaro. Tá. Então, vamos para esse cenário. Eu acredito que possa se dividir nessa questão aí, se polarizar lá em cima. Talvez o Eduardo possa crescer mais do que o previsto, entendeu? No primeiro turno, talvez, não é uma certeza. E uma das possibilidades que eu vejo é que essa eleição, se polarizar também, não vai haver como 2022 segundo turno, se decide no primeiro turno. Essa eleição você acredita que tem tudo para decidir? No primeiro turno, se acontecer da polarização de cima para baixo. Tá. Então acredito que as pessoas não vão gastar energia como foi que aconteceu em 2022, ou votam na reeleição do Eumano, ou votam na reeleição do Ciro, que é hoje o nome de maior referência, e a gente tem que lembrar que existe a questão de ser conhecido, do recall, né? O Ciro tem um recall muito forte, e principalmente com o pessoal de 60 anos para cima. Certo. Eu não vi o Ciro ser governador e nem prefeito, né? Eu não cheguei a esse período, eu tinha acabado de nascer quando ele virou prefeito, e quando ele foi governador eu tinha 2, 3 anos, então não tinha como. Os nomes que aparecem aqui como candidatos ou possíveis candidatos, né? A reeleição garantida do governador do estado do Ceará é Eumano de Freitas. Aqui a gente vê um possível barulho sobre o nome do ministro da Educação, senador eleito pelo PT, que foi ex-governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Alguém pode falar do nome do capitão Wagner, do União Brasil, Ciro Gomes, Eduardo Girão, Jair Pereira do PSOL. Alguém diz Roberto Cláudio, União Brasil. O que você acredita, Eduardo Girão, do Novo? Quem é esse momento agora? O que é que o eleitor do outro lado precisa fazer para entender o cenário do nosso estado, que é muito mais urgente, até mesmo no meu pensamento, do que o cenário nacional? O que acontece é o seguinte: a oposição, ela tenta brigar com quem está com a máquina, e dessa vez está com a máquina, além do governo, está com a Prefeitura de Fortaleza e está com o governo federal. Você acredita que faz essa diferença? Total. Ajuda? Total, a estrutura é muito maior, né? Só que
Eu acredito que o recall do Ciro possa realmente levar uma disputa pau a pau, por conta que o Elmano, por mais que ele seja, eu gosto do Elmano, eu acho ele competente no sentido de gestor, mas existe hoje uma sensação, e a gente que trabalha com marketing, que é a questão do orgânico. Ele não consegue furar essa bolha do orgânico e tão tentando, mas dá para perceber que existe uma orientação. A gente viu agora recentemente ele dançando um forrozinho, ele deve estar ficando mais tempo em alguns eventos. Estão tentando fazer com que ele se conecte com isso, mas vem muito da pessoa essa questão. Pode ser que ele consiga quebrar essa barreira, mas hoje ele ainda está muito engessado nessa parte, certo? Então essa é um dos pontos que dificulta se a gente botar no comparativo do Camilo Santana, que é um carisma enorme e sabe conduzir esse tipo de situação agradável e tal. E não que o Elmano não seja, porque eu não conheço ele, mas passa essa sensação. Tá. Transmite na isso. rua, quando você visita, quando você atende, quando você conversa, alguém diz: Camilo é mais agradável do que o Elmano é mais agradável do que o Camilo? Existe alguma coisa que fale sobre isso? Existe o carisma do Camilo, é um carisma ímpar, né? Você sabe que ele tem, pra você ver, a gente tira que em 2018 o Camilo não tinha concorrente. Na reeleição do Camilo ele não tinha concorrente. Mas claro que a gente tem que bater palma pro Cid. Sim. O Cid, ele deixa de ser governador e se resguarda, e o Camilo fica lá na linha de frente, sozinho, né? Quando você fala de orgânico, de carisma, a fala, a oratória, o roteiro vai ser necessário de muita atenção também, para que os estrategistas de campanha possam estar poldando ou então trabalhando antes de uma fala impensada, uma fala descabida, uma fala solta, né? Há quem fale muito sobre o que Bolsonaro disse, há quem fale muito sobre o que o Lula diz. Existe uma parte da sociedade que fala que o Lula no último discurso falou sobre isso aqui, aí vem o povo e não gostei. Bolsonaro falava muito sobre isso aqui. No Ceará acontece isso também. Alguém que fala alguma coisa fora do contexto, do time, do tempo? É uma guerra de narrativas, né? Se você falar, hoje todo mundo tá com o celular na mão, se você falar algo que passa a transmitir prepotência, né, arrogância, isso vai ser multiplicado por 1000 vezes por conta das redes sociais. E se você consegue transmitir carisma, dinâmica, né, saber sair de uma maneira com que, rapaz, olha aí o que ele disse, essa percepção que as pessoas que estão assistindo criem, isso passa segurança. Os Ferreira Gomes, eles têm muito isso, eles conseguem moldar muito isso, se você perceber, eles são muito naturais, que acabam sendo notícias positivas e também de debates, né? Eu ando de metrô, eu acho que você sabe, vez em meia eu faço uma postagem no meu Instagram, tenho um prazer muito grande de entrar no metrô e pagar R$3,60, sendo muito mais viável em uma viagem rápida de onde eu estou para o estúdio da televisão. E R$3,60 passagem de ida, R$3,60 passagem de volta. Eu ando no metrô. E no metrô a gente vê, ouve, escuta. Eu faço laboratório de pessoas, estudo cases e vou ali me relacionando com todo mundo. Sou celebrado. Ô, Renatinho, olha aqui nos meus olhos. Dentro do metrô, porque eu acho que o cara nos vê na TV, ouve no rádio e acha que esse acesso é difícil, né? E eu tô aí todo dia no metrô passando, recebo um cafezinho aqui. Tem um termômetro, né? Muito legal. Hoje no metrô, eu fiquei assim... Ou foi hoje ou foi ontem, deixa eu ter certeza, acho que foi hoje no metrô, foi. Hoje no metrô eu tive, não fui interpelado por ninguém falou comigo, mas eu escutei um senhor e uma senhora, um casal, falando com um garoto universitário, que dava para ver que ele estava de mochila e o nome do curso estava aqui, da UES, não é? E aí no metrô eles estavam falando, aí ela disse assim: você não viu, não é? O que o governador falou num discurso com os vereadores, aí falou que alguma coisa que ela quis dizer. Eu fiquei atento, querendo muito saber o que é que ele tinha dito para contextualizar aquilo, mas não tive tempo, cheguei e já vim para cá. Você ouviu alguma coisa, algum rumor sobre isso? Ouvi, inclusive assisti e achei que poderia ter saído melhor. O que é que ele diz? O que é que ele fala? Ele acaba dizendo que os vereadores que iam ser recebidos por eles não estavam na agenda, algo assim, e acaba dizendo que não deu, mas segundo a informação o vereador tinha agenda, mas eu acho que uma pergunta dessa daí
você tem que ser mais... Ele poderia ter sido fugido dela melhor, né? Não, tem certas coisas que você tem que ter uma habilidade para se sair de uma maneira mais dinâmica. Rapaz, pois é, acabei perdendo os vereadores, mas não tem problema não. Você como estrategista, você é excelente. Você está dando uma luz aqui agora para você, meu amigo candidato, futuro candidato, não é? Ficar atento. Então, quando tiver alguma resposta que você vai perceber que pode correr o risco de desagradar alguém, aí você vai por esse caminho aí. Pois né? rapaz. Bem rapidinho aqui, segura aí. Quanto tempo a gente tem aqui, por gentileza? A produção pode me dizer. Vamos lá, o meu amigo Murilão, Felipe. 49, estamos a 49 minutos do nosso programa, temos 55 minutos aí, nós estamos caminhando para fechar, só que antes vamos falar de Senado e deputado federal. Mas o que é que você vê hoje no cenário do governo do Estado? Candidatos, possíveis candidatos, pré-candidatos que se apresentam aí. Você acha que terá segundo turno ou será uma eleição de um único turno só? Se polarizar vai ser um turno. Vai ser uma disputa difícil, se o Ciro vier, Girão, né, tem um candidato do PSOL também, vai ter outros candidatos, sempre surgem, mas se polarizar de cima para baixo vai ser, que é o ideal, que o governo queira isso, vai ser de um turno só. O embate vai ser, se continuar, o Ciro realmente tiver candidato, vai ser Ciro e Elmano, né? Seja no primeiro turno ou no segundo. Você acredita que nós teremos bons debates dos candidatos na televisão ou será pinga-fogo, osso no osso? Rapaz, essa saída do Camilo, que ele vai sair do MEC, também deixa o Camilo ali na reserva, né? Pela estratégia de cima da Nacional. Se o Lula decidir, não, o candidato vai ser o Camilo, eu acredito que se existe um acordo que possa acontecer. Hoje, há alguém que fale sobre isso? Porque o que a gente escuta é que o Elmano é o candidato. Então, pode haver... Tudo é possível na política, né? Hoje o cara que não disse é candidato, amanhã pode ser. Como o Ciro mesmo está dizendo que não vem candidato. E amanhã pode ser. Como o Camilo hoje disse que não é candidato, que amanhã pode ser. Tudo é questão de conjuntura. Então, se houver dentro da articulação, estratégia de cima para baixo, como eu digo, se política se decide de cima para baixo. Tudo que se cogita hoje pode se mudar, porque lá em cima o cara decidiu mudar o partido por tal canto, ou houve um acordo que mudou isso. Então, se isso acontecer, teremos uma disputa do Ciro contra o Elmano, tanto no primeiro turno como no segundo. Como existe a possibilidade de se polarizar a questão do Bolsonaro, existe uma tendência para o Girão crescer. De alguma forma ele pode crescer se houver esse apoio, se o PL se direcionar a ele. É tudo muito cedo, certo? Existe muitas coisas na política que é cedo e existe outras coisas que na política é tarde. E falando em tarde, meu amigo, questão de deputado, eu acho que para muitas coisas já está tarde. Rapidinho, senadores, possíveis candidatos, possíveis nomes aqui. É nome demais. Senado, vamos lá, que a gente tem escutado. Guimarães, do PT. Eunício Oliveira, do MDB. Chiquinho Feitosa, do Republicanos. Quem mais? Júnior Mano, do PSB. De bola. Tá, PSB. Quem mais? Domingos Filho, que pode ser pelo PSD. Falamos Guimarães. Guimarães já falamos aqui. Tem mais, não? Guimarães, Eunício, Chiquinho, Júnior Mano... Quem mais? Capitão Wagner também. Roberto Cláudio pode ser. Tem Priscila Costa pode ser o pai do André Fernandes. O pai do André, Alcide Fernandes. Rapaz, é só 2 vagas, mas esse ano vai estar disputado. Meu Rapaz, eu não sei não. Se me chamarem também aqui, talvez eu possa me colocar na condição de candidato ao Senado, viu? Eu acho que vai ser mais disputado que governador, se duvidar, viu? Não, tô vendo aí. E como é que faz para acomodar todo mundo na base do governo? Esses nomes que boa parte, eu acho que 75%, 80% desses possíveis nomes que aparecem aqui são candidatos da base do governo. Então, como é que faz para acomodar todo mundo se só tem 2 vagas? Encaixando na suplência, né? Porque você tem 2 suplências. Então, o governo pode lançar 2 candidatos e pode botar mais 4 suplências. Então, você acredita que eles podem se entender? A vaidade vai ter que morrer. Existem caminhos, né? Existem caminhos. Agora, se tem a questão do ego, se existe muito na política, aí se constrói através de um diálogo ou através de rompimento.
Vamos fazer uma chapa aqui rapidinho, porque o tempo está passando. Quem seria suplente de quem? Chiquinho seria candidato ao Senado, Júnior Mano seria suplente dele, ou vice-versa? Tá achando graça, mas eu tô perguntando a você. Alcide Fernandes e Priscila Costa, ela seria suplente ou ele seria suplente para poder acomodar? Quem mais? Guimarães seria o candidato ao Senado e o Júnior Mano seria o suplente. Como é que você pensa? Eu tô tentando aqui entender o seu universo, sua cabeça. Talvez o Eunice Oliveira ia ficar... Talvez Cid venha senador, Júnior primeiro suplente. Talvez o Júnior venha senador e aí puxa alguém para ser o primeiro suplente. Tem que dar um jeito para acomodar. Aí... Do outro lado também, da oposição, tem que dar um jeito, porque Existe Capitão caminhos. Roberto Cláudio, Agora... Priscila Costa, o pai do André... Priscila, eu acho que vem candidato a deputado federal. O Alcides também é um caminho para ser senador. Talvez o Wagner também. Eu acho que se olha muito uma vaga para a direita e uma vaga para a esquerda esse ano aqui. E aí, no final das contas, quando chegar ali na parte do registro de candidatura, muita coisa muda. Rapaz... Muda demais. A política Esses nomes que se colocam à disposição como pré-candidatos ao Senado podem ser candidatos a deputados federais ou estaduais também. Para não perder a oportunidade política. Deputado federal, a gente sendo bem objetivo aqui, Renatinho, são só 22 vagas. A gente vê pouca gente que está fora se movimentando para avançar, para conseguir uma vaga dessa. A galera que está hoje já são 22 federal são muito fortes. Pessoas Ninguém quer perder a vaga lá. Que conseguiram construir muito bem a sua força política ali com os prefeitos, etc., suas lideranças. Meu Deus, vai ser um jogo pesado, hein? Eu acredito que a renovação para federal seja bem pouquinha, renove pouca coisa. E já para deputado estadual, eu acredito que 40% de renovação. Tem algum nome na sua cabeça que você acha que surja como o cara da Assembleia que vai tirar mais votos do que todo mundo para deputado estadual? O Romeu Digueri. Não, ele sai da Assembleia disputando a vaga de federal. Vai estourar. Você acredita que ele estoure, né? É para estourar, sim, né? Estrutura. Para federal e o... Como é o nome do rapaz? Quem? Da oposição, do governo, da base? Carmelo? Não, mas foi candidato a prefeito. Candidato a prefeito, André Fernandes. André Fernandes também. Eu acredito que ele vai chegar numa votação expressiva. E para deputado estadual, cara, tem muito candidato do governo que é muito bom, sabe? Sim. O Osmar, eu acho que é um cara que vai tirar para mais de 70 mil votos. O Bruno Pedrosa também cresce bastante. O Catanho cresce bastante. São pessoas novas que vão assumindo esse posto. São 46 na Assembleia. Por isso que eu acho que a renovação vai ser alta. Na Assembleia são 46, Câmara Federal 22. 22. Vai ter uma renovação de alta, 40%, no mínimo 40% renova. Até porque tem muito prefeito lançando candidato. Muito prefeito que quer ser deputado. E prefeito tem uma estrutura maior e eu acredito que vai ser disputado. Vamos ver como é que se sai os partidos nessas formações, né? Pra onde é que então, para deputado estadual, você não aponta nenhum nome que seja o mais votado dentre esses que vão disputar, não, pelo Estado, não. Cara, eu acho que vai ficar muito parecido com a eleição de vereador em Fortaleza. Vamos se surpreender nas urnas. Ali nas urnas vai aparecer deputado que a gente pensava que ia tirar 50 mil votos, vai tirar 80. Sim. Vai ter deputado que vai tirar mais de 100. Vai ser esse boom que teve aqui em Fortaleza por conta da cláusula de barreira. Muitos candidatos pequenos ficaram soltos e acabaram apoiando outros vereadores. Do mesmo jeito vai ser para deputado por conta da cláusula de barreira. Muitos vão apoiar os de cima. Olha, o nosso programa de hoje está recebendo aqui Nenê Dias, o grande articulador do Ceará, que aí conhece muito o bastidor político. O tempo está passando com a velocidade muito grande. Está faltando quantos minutos para fechar aqui, Tiagão? Hein, meu amigo Felipe? Qual é o nosso tempo? Já deu o nosso tempo aqui. É rápido. O programa passou muito rápido. Rádio, TV e YouTube, muito obrigado pelo carinho da audiência. Antes de fechar aqui, eu estou dizendo também a turma do Pod Tamo Junto, que em Collab nós estamos transmitindo aí TV, rádio, YouTube e vamos nós. Me diga qual é o tema, o grande tema que você acredita que deve ser trabalhado para salvar, para construir, para trazer um entendimento ao povo do Ceará, para o governo do estado, a pauta, a necessidade do nosso Ceará. O que é que você acha? Segurança pública é um dos desafios que ele vai ter, mas eu acho que a questão de deixar ele mais solto mesmo seria o diferencial. Deixar ele mais humano, mais natural. Muito bom. Ele fugir da parte técnica, que ele transmite muito isso. E em termos de estratégia, eu buscaria esse caminho. Eu acho muito que bom. Quando aproxima, quando fica mais perto,
cresce mais. E para o eleitor, o que é que você diz? Eleitor, preste atenção, decida com o coração, com a razão, com a emoção, como é que é? Proposta, estude proposta, pessoas, né, analise de forma, olhando as redes sociais, entendendo qual é a dinâmica. Hoje, as redes sociais, o celular é uma extensão da nossa memória, então não tem mais aquela desculpa, quem foi que você votou há 4 anos atrás, eu esqueci. Não, tá lá nas suas redes sociais, pode procurar que vai ter uma foto lá. Então você pode acessar quem você votou no passado. Muito bom, muito bom. Ó, parabéns, o tempo passou voando. Obrigado, meu amigo Neném Dias. Nessa data antecedendo ao feriado do Carnaval, daqui a pouco eu quero que você volte em outro momento pra gente falar, porque a política é dinâmica, o movimento acontece todo dia. O que está sendo dito hoje, agora aqui por você, nessa perspectiva, pode mudar. No fechar da televisão, no fechar do rádio aqui, mudar tudo, não é? Inclusive vai ter a janela partidária, que aí a gente vai ver se realmente quem é que está pretenso a ser candidato ali. De 5 de março a 5 de abril, 30 dias, aonde a gente vai acompanhar e ver o que vai acontecer de verdade. Aí tá pertinho. Maravilha, muito obrigado, minha gente. Deus abençoe a você no rádio 98.3, na Rádio Líder Gospel, na TV Canal 25.1. Deus te abençoe de verdade, seja feliz e que Deus te dê sabedoria para escolher o melhor para o nosso estado, para o nosso Brasil, em nome de Jesus. No canal Olhe nos Meus Olhos, a gente se encontra a qualquer hora, é só apertar o play. E hoje, transmitindo de forma excepcional, junto aqui em collab com o Pod Tamo Junto. Um abraço, minha gente. Tchau, tchau. Fica com Deus.